Olá, bem-vindos à sexta aula do nosso curso Introdução ao Solidity. Eu queria começar fazendo umas erratas aqui, que nem eu falei, que toda vez que eu falasse uma besteira na aula anterior, eu iria consertar na próxima aula. Não foram grandes besteiras, mas foram uns detalhes que às vezes a gente fala no afã do momento, o coração pensa mais rápido que o cérebro, então a gente diz, e depois pensa, não devia ter dito isso. Por exemplo, uma coisa que eu falei era que quando a gente requereu que o message sender fosse igual ao owner, eu falei assim por alto, isso aí a gente quer uma condição, então é como se a gente fizesse um if. Mas, apesar de não estar completamente errado, isso, o que eu falei, foge da filosofia do smart contract. Então eu vou começar tocando nesse ponto, até para dizer que sim, você pode usar if else em Solidity. Ele tem if else, ele tem for, ele tem while. Se você nunca programou, você não viu isso, mas são condições que a gente usa bastante, condições lógicas que a gente usa bastante quando está programando. Mas em Solidity a gente só usa quando realmente necessário. Quando a gente está programando para web ou para desktop, geralmente a gente não quer que o programa quebre, que o programa dê erro e jogue o erro na cara da pessoa que está interagindo. Já no Smart Contract, a gente não precisa se preocupar com isso. Pelo contrário, se quem chamou o programa errou, ele tem que ser avisado que ele errou. E ele é avisado através de erros. Esse require, ele joga um erro. Ele faz a transação falhar. E essa é a filosofia. Deixa eu dizer na prática o que eu quero, como eu quero me expressar. Lembre-se, aqui eu estou requerendo que só pode escrever o valor na herança quem for o dono do contrato, o cara que está fazendo a herança. Então eu coloco required e quem está chamando a transação seja o owner, ok? Eu falei, a gente pode fazer isso, seria como se fosse um if. Vou mostrar que o if funciona, mas não é o que a gente quer fazer. Eu poderia usar, por exemplo, if message.sender igual a owner, valor a receber aqui dentro. Isso não está logicamente errado, certo? Vamos ver aqui, deixa eu jogar minha cara para esse lado. O programa foi compilado, eu vou fazer o deploy com essa primeira conta, deploy, eu venho aqui embaixo no contrato, escreve o valor para o João, deixo 10, transact. Se eu vier aqui para pegar o João call 10. Se outra pessoa quiser fazer a transação, por exemplo, essa conta aqui que eu escolhi aleatoriamente, e botar Roberto 20, transact, e tentar aqui ver se o Roberto pegou 20, não, o Roberto continua em 0, porque eu não deixei ele fazer a transação, porém eu também não avisei ele, né? Eu deixei a transação ser executada, então a princípio para ele tudo funcionou. Não é essa a filosofia. A filosofia é realmente jogue um erro para o cara que chamou a transação ver que houve um erro e que ele fez alguma coisa errada. A gente tem que se preocupar em defender, quem escreve o Smart Contract tem que se preocupar em defender, em que ele não seja usado de forma maliciosa. Ele não tem que se preocupar tanto se quem está usando o Smart Contract está usando de forma errada. Não. A gente faz isso sem aplicação normal. Na blockchain não é assim. Então o certo é não usar o if e usar o require. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro. A outra que eu falei que eu tinha 99% de certeza, mas não 100%, porque eu particularmente nunca fiz, apesar de eu sempre ler, eu nunca fiz, foi reverter a ordem aqui dos comandos. Um comando é executado de forma linear, dentro da função. Primeiro essa linha, depois essa. Porém, quando acontece um erro dentro de uma transação, tudo que foi feito até o momento é revertido. Então, a princípio, não tem diferença o require vir depois. Só que eu nunca testei isso, então vai ser agora uma ocasião que vamos fazer esse teste. Vai ser uma novidade para mim também fazer esse teste, que eu sempre coloco na frente. Então, vamos ver. Vamos dar o deploy. Peraí, eu botei um aleatório aqui, deixa eu botar a ponto primeiro. Ponto, deploy. Foi esse aqui de baixo. E novamente vamos testar aqui. João 20 transact. Pega valor do João. Pega valor do João 20. Agora vamos botar outra pessoa para fazer o deploy. O deploy não, desculpa, para executar o comando. Uma pessoa aleatória aqui.
vai colocar Roberto 30 e vai dar um transact, vai dar erro. Por quê? Por que deu erro? Porque ele não é o owner. Agora, se a gente pensasse linearmente, a gente diria, mas o erro foi lançado depois que o valor foi alocado. Então, e aí tem a questão do erro. Quando acontece um erro na transação, tudo que foi feito até o momento é desfeito. Então, se eu vier aqui procurar pelo João, vai ser 20 porque já estava, né? Agora, se eu procurar pelo Roberto, escrevi Roberto certo, continua 0. Veja, não importa se essa linha veio depois. O que foi feito na primeira linha vai ser desfeito. Tudo que foi feito até o momento vai ser desfeito quando ocorre um erro. Quando a transação não é executada. Porque ela não foi validada. Ela não foi validada, simplesmente isso. Bom, isso eu queria falar. Sim, eu queria falar um pouco também de variáveis de estado. Para isso eu tenho que mostrar o que acontece quando a gente faz o deploy. Bom, eu já falei muito do deploy. O smart contract, quando ele vai para a blockchain, ele fica dentro de uma caixinha, onde ele fica isolado do mundo. Certo? E ele também tem um espaço na blockchain que é só dele, que é o storage. Lá é onde ficam armazenadas todos os dados que ele consegue colocar e alterar. Certo? Deixa eu abrir aqui uma imagem que mostra um pouco isso. A blockchain tem 3 lugares onde ficam armazenados os dados. O stack, que eu não vou falar, a memory e a storage. Veja que a storage está aqui marcada, tem uma conta, que é um contrato. Cada contrato tem um local, um storage, um local que é definido pelo contrato, onde os dados lá ficam persistentes. Persistent memory. Tudo que eu coloco na storage fica persistente. Vai ficar persistente até que alguém mude. Certo? A memória não. A memória é volátil. Assim que a função termina de ser executado, tudo que está na memória é sumariamente apagado. Certo? Aonde eu defino o tamanho da storage de um smart contract? Quando eu escrevo o smart contract, eu já defino qual vai ser o tamanho da minha storage. E é fora das funções, é aqui. Essas variáveis, que são chamadas variáveis de estado, são aquelas que vão ficar na storage. Vou tirar aqui. Então, por exemplo, eu defino que na storage vai ficar um mapping, vai ficar um address, pode ficar uma string nome, não sei, pode ficar um inteiro, dessa vez vai ser um inteiro mesmo, inteiro. Tudo que eu coloco aqui, quando o nó recebe o contrato para ser executado, todos os nós, todas as máquinas virtuais da Ethereum, elas vão ler quais são as minhas variáveis de estado e vão alocar um espaço da storage baseado nelas. Eu não posso criar uma variável nova dentro de funções e alocar na storage, a não ser que eu já tenha um espaço lá para ela. Eu posso alterar o que eu já tenho, não alocar. Ok? Todas as variáveis que eu crio dentro das funções, elas têm que ser do tipo memory. Isso talvez... Eu vou voltar nesse ponto várias vezes, mas isso aqui fique claro. Variáveis de estado são definidas fora das funções logo quando eu faço o deploy. E aí a gente tem 2 tipos de variáveis, que são variáveis do tipo valor e por referência. Qual é a diferença? As do tipo valor são aquelas que têm um tamanho fixo. Por exemplo, um inteiro. Um inteiro tem um tamanho fixo. Ele tem um mínimo e um máximo. Ele tem um tamanho máximo. Na verdade, um inteiro, o int, ele é uma abreviação para o int 256. Certo? Então já tem um número de bytes que ele vai ocupar. Um address, também na verdade, ele tem um tamanho, se eu não me engano, de 20 bytes. Ele já tem um tamanho fixo. Uma string não. Uma string não tem tamanho fixo. Uma string pode ser qualquer coisa. Pode ser João ou pode ser um livro. Então não tem como saber qual vai ser o tamanho dela. Certo? Então essa é a diferença entre as variáveis do tipo valor e as variáveis por referência.
Aquelas que têm um tamanho fixo, elas são do tipo valor. Aquelas que têm um tamanho variável são do tipo referência. Vamos fazer uma analogia com uma biblioteca. Se você está construindo uma estante, você não sabe quantos livros vão caber na estante até que os livros cheguem, né? Tem livro pequeno e tem livro grande. Mas se você está fazendo um lugar onde você vai guardar folhas de papel que te digam onde o livro está, você sabe quantas folhas de papel você consegue colocar ali. Então, essa é a ideia das variáveis do tipo referência. Elas são apenas indicações para onde o livro se encontra. Variáveis do tipo referência são ponteiros que apontam para o livro. Elas não guardam o valor do livro. Elas guardam informação onde o livro está. Então, tudo que é variável é do tipo referência. A gente pode colocar, por exemplo, variável do tipo valor. São o int, inteiro. Nós temos vários tipos de inteiro. Temos 256, temos 8, depende do tamanho, depende de quantos bytes. 16, etc. Nós temos booleano, o address, que o address na verdade é um inteiro, e não sei mais, tem que pensar se mais alguma. E do tipo referência, nós temos string, nós temos o mapping, nós temos arrays, nós temos structures, que eu não falei. Array, não preciso escrever assim, mas são arrays, eu vou falar sobre isso ainda. Então, há essa diferença entre variável do tipo valor e do tipo referência, mas isso é normal em qualquer linguagem de programação. O mais importante aqui em Solidity é que tudo que é persistente, tudo que será persistente, tem que ser uma variável de estado. Se eu quiser chegar aqui, dentro de uma função, e criar uma string nome igual a meu nome, e tentar compilar, ele não vai deixar. Por quê? Porque eu vou estar criando alguma coisa que eu diria assim, está na storage. Eu quero dizer que eu estou colocando uma coisa na storage, e não pode isso. Eu tenho que especificar aquela memória. Eu estou dizendo para o compilador, pegue um espaço na memória e coloque essa variável nome, meu nome. Ela fica na memória. Assim que essa função for executada, essa variável vai sumir, ela não vai mais existir. Vamos voltar aqui mais uma vez para essa tela aqui, mostrando a storage, que é a memória persistente. Olha o que é storage. Estou na frente aqui sempre. A storage, ela é um mapa de 256 bits em 256 bits, key value. Ela não pode ser mais que isso. Então, se for uma variável que tem mais de 256 bits, ela tem que ser, ela não pode estar na storage, ela tem que estar em outro lugar. Então, o que você guarda ali é só o ponteiro para ela, certo? E por isso que o inteiro, né, o int vai até 256, que é o maior valor que ele pode ter, certo? Já a memory não, a memória é volátil. Mas a memória não tem a ver, mas a memória é volátil. A memória ser volátil no sentido de que ela é apagada e outro cria, e ela é apagada e outro cria. Ela não é persistente. O que é persistente é a storage. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar nessa aula. Assim, uma última coisa que eu queria dizer era que, além das variáveis de estado e as variáveis locais, aquelas que estão na memória e elas somem assim que a função termina de ser executada, existe um outro tipo de variável que são chamadas de variáveis globais. E a variável global mais importante é a message. A message, ela vai me trazer informações de quem chamou o contrato. E a sua propriedade mais utilizada é o sender, que diz aquela pessoa que chamou o contrato. Na verdade, message é a da mensagem, né, da transação. Message.sender me diz quem chamou o contrato. E a gente vai poder utilizar também, existem outras, agora eu não lembro direito. Existe uma outra também que é TX, que me fala sobre a transação. Eu posso pegar o bloco que essa transação ocorreu, mas aí já é uma coisa mais avançada que a gente não utiliza muito. A variável global mais utilizada é realmente a messenger. E é isso que eu queria falar sobre
variáveis e o require. Então, até a próxima aula, continue acompanhando o curso. Muito obrigado.